Vamos iniciar a apresentação do VT200A. Esse aparelho é reconhecido mundialmente pela qualidade da sua aferição e monitoramento de sinais vitais. Ele apresenta medição precisa em todos os ambientes, podendo ser utilizado em atendimento domiciliar, home care, clínicas, serviços de remoção e hospitais nos seus diversos setores. Ele pode atender desde a neonatologia até a geriatria. É um aparelho leve, pesa cerca de 250 gramas, de fácil manuseio, leitura de parâmetros vitais e configurações de forma muito simples. O monitor apresenta a tela em TFT, colorida, de 3,5 polegadas. Acompanhando o monitor, nós temos a mesa de carregamento, que é uma forma também de ter um apoio e sustentação desse aparelho, e para que ele fique de forma mais visível possível no local em que ele estiver fazendo a leitura de sinais vitais ou o próprio carregamento dele. Esse é o manual do operador, em que constam informações técnicas, dúvidas, algumas orientações em relação ao manuseio, parâmetros e uso do aparelho como um todo. Acompanha também a braçadeira para verificação de pressão não invasiva, o cabo de conexão, que é o que vai manter uma conexão mais longa entre o monitor e a braçadeira. Este é o termômetro. É um aparelho bastante leve, mas de muita qualidade, muito seguro. Conectado ao aparelho também vai nos dar bastante precisão na verificação da temperatura do nosso paciente. Esse é o cabo USB. Temos o carregador. E esse é o oxímetro. Nesse caso, o oxímetro adulto, que vai nos dar o parâmetro de saturação ou oxigenação circulante daquele paciente naquele momento. Além disso, ele vai nos fornecer dados como PI, ou índice de perfusão, e batimentos cardíacos por minuto do paciente que vai ser atendido. Como opcionais, nós temos o cabo de oxigenação ou saturação, mas nesse modelo de uso pediátrico. Vejam que a estrutura é diferente para atender a esse público. E a capa de silicone, que é uma forma também de deixar o nosso aparelho íntegro. Introduzindo ele aqui. E depois, posteriormente aqui. Percebam que ele fica seguro contra qualquer tipo de atrito ou queda e não interfere em nada a introdução dos aparelhos ou anexos nos devidos locais e também não no nosso manuseio aqui. Essa haste possibilita mantê-lo também posicionado dessa maneira, geralmente mais para uso em monitoramento ou algum controle por mais longo tempo desse paciente que pode vir a precisar. Agora nós vamos ver a interface do nosso monitor e algumas funções. Aqui, função liga e desliga, nesse botão à esquerda. Nesse botão à direita, função mudo. Pode ser usado quando já for identificado algum tipo de alteração de sinais vitais. Esse monitoramento vai ser mantido, identificando através do alarme que existe uma alteração. E a equipe pode entender que já identificou o ocorrido, que já está corrigindo o estado de saúde do paciente e silenciar por alguns instantes o modo alarme. Aqui, função executar funções. À direita também executar funções.
Essa é a luz do alarme. Esses dois botões servem para irmos fazendo o ajuste de parâmetros quando formos trabalhando no que a gente quer em termos de configurações. Aqui logo acima temos acesso a SPO2, temperatura corporal, pressão não invasiva, e aqui temos um orifício para cordão de transporte, caso a equipe perceba que seja necessário. Aqui temos cabo USB, caso a equipe perceba que seja necessário. Aqui temos cabo USB, função reset, e aqui o adaptador para energia. Vamos ligar nosso aparelho. Pressão arterial sistólica, diastólica, PAM, que é a pressão arterial média entre essas duas, que é um valor bem importante também. SPO2, frequência cardíaca por minuto, PI, ou índice de perfusão, e temperatura corporal, além da curva pletismográfica. Aqui nós podemos definir alguns parâmetros, por exemplo, modo de trabalho, monitor ou modo spot, que é quando nós aferimos esporadicamente. Definir usuário, podemos selecionar ou novo usuário, que a gente vai identificar ali. Lembrando que esse aparelho, ele permite a gravação de ID de 100 usuários. Cada usuário pode armazenar dados de 200 conjuntos. Na medida em que a memória fica cheia, os últimos dados são substituídos pelos atuais. Aqui, programar alarme. Dentro desse item, eu tenho os sinais vitais que o aparelho vai fazer a aferição. Aí, eu posso entrar e programar. Se eu entender que o meu paciente precisa ficar com a pressão arterial de até 150, eu vou programar aqui. Caso haja alteração nesse número, caso ela aumente, o alarme, tanto visual quanto sonoro, vai ser acionado. A mesma coisa a pressão diastólica, a mesma coisa a saturação de oxigênio, temperatura e frequência cardíaca. Aqui eu posso programar o modo medição, manual, automático, ou quando eu entender que eu devo, de forma a partir do que eu vejo no quadro do paciente. Tipo de paciente: adulto, pediátrico ou neo. Unidade de pressão pode ser em mmHg ou kPa. Intervalo de aferições de pressão arterial não invasiva, em que eu posso identificar aqui como 90 minutos, 60, 30. Então, nesse intervalo que vai ser aferido automaticamente esse sinal vital. Aqui eu posso programar SPO2 também, com o tempo médio em que eu quero que seja verificado, unidade de temperatura, Celsius ou Fahrenheit, definir sistema. Vejam que a função Bluetooth até aparece na nossa tela, mas ainda nesse modelo não temos disponível. Linguagem, pode ser português, espanhol, inglês ou até o chinês, a definir. Brilho, tanto 1 quanto 2. Definir tempo, o tempo em que eu quero que esse paciente seja monitorado. Eu vou colocar aqui e ele vai fazer esse monitoramento contínuo e de sinais vitais a partir de todas as configurações colocadas anteriormente. Manutenção do equipamento, colocando a senha aqui se tem acesso a esses dados. Sobre o aparelho, essa é a versão.
E qualquer dúvida, qualquer sugestão ou contribuições a partir do mesmo, estamos à disposição.